Sim, pessoal, trago-lhes notícias. Bom, a primeira é que eu voltei e a segunda é que agora eu tô desempregado. Pelo menos tem vídeo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre seus dados, hackers levando vantagem e o governo, que te vigia o tempo todo. E, obviamente, sim, seus dados estão à venda, como o título do vídeo, e você não está recebendo nada. Na verdade, é bem pelo contrário, você está perdendo. Quando eu falo dos seus dados, eu não estou falando apenas de mensagens de texto ou ligações de telefone. Eu estou falando de literalmente tudo. Tudo que você faz em apps, em websites. Sim, amigão, até aquele que começa com X. Bom, tudo que você pesquisa, que você dá um like ou até um dislike, onde você vai para comer, onde você compra alguma coisa ou até mesmo alguma coisa que você já comprou tem muito tempo. Tudo isso é manipulado. Você pode estar se perguntando, como assim? Lucrar em cima de mim? Ah, meu bacana. É simples. Com a análise de dados, é possível estudar o comportamento da pessoa, tanto como cidadão quanto consumidor. O que permite, por exemplo, propagandas dirigidas. Ou você vai dizer que nunca fez uma compra ou até mesmo uma pesquisa sobre um tênis, vamos dar de exemplo. E depois só ficou aparecendo tênis em qualquer site que você ia. Porra, esse daí, amigão, é o tal do algoritmo, que trabalha constantemente para te fuder. Mas não é novidade que a gente é manipulado e espionado. Isso sempre aconteceu. Mas décadas atrás, quando não tinha internet, quem tinha esse poder eram os bancos, as telecomunicações, o governo, os varejistas, entre outros. Mas hoje existem até mesmo empresas bilionárias que fazem justamente isso, manipulam seus dados. Ou seja, pegam eles e vendem. A mais conhecida dessas creio que seja Action. ACXOM, eu não sei se pronuncia assim. Enfim, ela é uma das principais fornecedoras de software de dados e análise de marketing do mercado. É muito filha da puta. Você também pode estar se perguntando por que isso existe ou por que ela ainda não foi punida. Bom, basicamente está tudo, entre aspas, dentro da lei. Eu sei, isso é um absurdo, mas não tem muito que a gente sozinho pode fazer para acabar com isso. Quer dizer, não contra a empresa, eu tô falando. Enfim, com seu número de telefone, seu e-mail, IP, localização, endereço e os famosos cookies que você mesmo rejeitando você os aceita, é possível ter muitas informações que você nem imagina. Em todos os lugares, a todo momento, a gente está sendo manipulado e vigiado. Se você está pensando em me refutar falando que usa guia anônima e tá tudo certo, eu tô rindo de você, porque tem que ser muito otário para falar isso. Enfim, perdão. Não existe anonimato, amigão. E até mesmo na Deep Web é possível te encontrar. Só é preciso de um pequeno erro. E sim, existem muitos relatos de pessoas que foram rastreadas na Deep Web. Só o fato das empresas venderem seus dados já é péssimo. Mas não para por aí não. Volta e meia ocorrem ataques de hackers em banco de dados em que são vazados dados de milhares de usuários. E esses hackers, assim como as empresas, também vão vender seus dados para terceiros. Ou eles podem ser um pouquinho mais filhas da puta, quando os dados se tratam de contas bancárias ou cartões de crédito. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas o mercado de cartões na Dark Web é ridiculamente grande. Bom, existem muitos casos de hackers abusando de falhas em banco de dados e pegando as informações de diversas pessoas, até mesmo de grandes empresas. Existem até mesmo outros sites que verificam se seu e-mail, sua senha ou até seu número foram vazados por causa de alguma falha de servidor. O que eu acredito que seja o mais conhecido é o Have I Been Pwned. E cada um desses ataques hackers é diferente. Seja, como eu falei, vendendo dados para as empresas, clonando cartões e pegando dados bancários, sequestro de dados, cyberespionagens e tem muitos outros. Pois é, jogou a merda no ventilador, né? Mas agora para limpar, ao invés de limparem, não. Ligam o ar-condicionado. Pois é, seus dados também são usados por um outro alguém. E eu considero um dos piores. Sim, amigos, a Receita Federal. Bom, eles geralmente usam os dados para encontrar pessoas que cometeram um crime ou que estão se preparando para cometer um. Novamente, há diversos casos, você já deve estar até chato de escutar essa frase, né? Mas tem muitos casos das autoridades terem chegado onde a pessoa criminosa estava se escondendo ou descobriram antes mesmo dela cometer o crime, como eu disse antes. E como isso aconteceu? Exatamente, localizando você.
Você quer ver uma coisa sinistra? Vai lá no seu Google Maps e você pode ver a cada lugar que você foi, em cada horário, em que dia e até mesmo de que, bicicleta, a pé, carro. Isso é sinistro. E nem todos os apps são como o Google, que mostram que faz essa porra toda. Ou tem como apagar o histórico da localização, por exemplo. Muitos sites que você concorda com os termos de uso aí pegam esses dados e nem te avisam. Porque se você ler os termos, às vezes tem escrito. Para você ter uma ideia, o banco envia todas as transações a partir de um certo valor para a Receita Federal. Eles te conhecem mais do que você mesmo. E se você estiver falando, mas eu não cometo nenhum crime. Amigão, a questão não é essa, a questão é a sua privacidade. Cadê o direito à privacidade? Independente se você seja um criminoso ou não, tá todo mundo te controlando e te vigiando. O que eu tô querendo dizer é que a questão da privacidade de dados é um problema de todos, independente se você comete crimes. E o pior de tudo é que hoje em dia é impossível você ser 100% anônimo, a não ser que você more na roça e não tenha nenhum resquício de tecnologia. Se você estiver apavorado, fique calmo que existem diversos métodos para diminuir tanto a venda de dados quanto sua manipulação e sua espionagem. Como, por exemplo, utilizando uma VPN, desativando os apps quando você não estiver usando eles para não ficarem rodando em segundo plano, usando apps open source que não visam lucrar em cima de você, enfim. Mas isso é um tema para outro vídeo. E tome cuidado, meus caros espectadores.